Saudações de novo, pessoal. Vamos para o nosso segundo vídeo falando agora sobre o baralho solo, após uma breve introdução ali do meu contato com o RPG. Então, como eu disse, né, basicamente o sistema que eu me propus a usar vai ser um Savage Worlds modificado, mas o que justamente foi a área que mais demorou para eu começar a tentar produzir esses vídeos foi justamente a criação desse material aqui. Deixa eu pegar minha caixinha aqui no caso, que tem justamente a minha engine de jogo solo, né? Basicamente, como eu falei no vídeo anterior, quando eu descobri vários livros sugerindo mecanismos para o jogo solo, eu fiquei maravilhado com com a complexidade que alguns atingiam. E às vezes isso acaba sendo uma coisa boa como uma coisa ruim também, né? Porque às vezes alguns mais simples de usar acabam se perdendo na simplicidade e você acaba repetindo muito o evento que acontece no jogo, enquanto outros são tão complexos que acabam se perdendo em sua complexidade e sendo pouco prático daí também. Então eu pensei, né, tipo, vou usar esses livros, usar essas tabelas que eles apresentam e tentar simular algumas histórias usando justamente o Savage Worlds, né, que é o sisteminha que eu queria aprender a jogar ali também. De qualquer maneira, resumindo bem a história, né, esses meus testes com tabelas, em um primeiro momento, acabaram pendendo mais para esse lado da complexidade. E assim acabaram ficando um pouco prático daí também, porque basicamente não, eu perdia muito tempo tentando eventualmente assim, como é que dá para dizer, criar aquela tabela perfeita que fosse dar uma informação de um algo único, só que eu acabava perdendo muito tempo em função daquilo. Então, por exemplo, quando eu fiz uma tabela que determinava a temperatura do dia no período da viagem dos personagens, o que acabava acontecendo? Um resultado apresentava que no dia de hoje a temperatura deu 27 graus Celsius e no dia seguinte ela apresentou 26,8. Na prática acaba não tendo mudança alguma, né? Em termos de jogo, não acabava tendo nenhuma praticidade. Então eu ficava, resumindo, eram várias jogadas olhadas na tabela e comparação, ou seja, situações onde o jogo parava para chegar num ponto que não acrescentava nenhuma informação pertinente, né? Então eu acabei simplificando mais para tentar deixar de maneira mais prática. De maneira geral, o que eu acabei fazendo então? Da mesma maneira que eu peguei ali no Savage Worlds e alguns elementos de outros jogos que eu gostava também, eu peguei vários desses livros de jogo solo, que eu até tenho uma planilha no Excel que eu coloquei a minha lista toda e quais eu li, e fui meio que resumindo essas tabelas e colocando lado a lado e traduzindo, simplificando, unindo várias delas até acabar criando uma planilha isolada e depois dessa planilha eu transcrevi para o baralho, daí no caso. Então basicamente esse meu baralho aqui, a gente tem o baralho de tesouro, a gente tem o baralho de situação de regra, o baralho de viagem que coloca em chance de encontro aleatório e de alterações do clima, o baralho de masmorra, o baralho de personagens. São situações que eu vi que eventualmente cairia no jogo. Então eu tentei fazer de uma maneira assim que ele ajude a te dar um guia, digamos, para você criar essa história. No meu primeiro momento, a minha ideia era criar praticamente um simulador de mestre, mas isso acaba sendo muito difícil, né? Então, o que acaba acontecendo? Para ele funcionar legal, meio que o jogador aqui no caso vai ter momentos que vai ter que ser o jogador, vai ter momentos que ele vai ter que mestrar, porque o baralho apresenta alguns pontos chave, algumas palavras para você se basear, mas no fim das contas a criatividade para juntar tudo isso e criar uma sequência lógica de eventos ainda depende muito do jogador, entende? Eu não consegui criar aquela situação perfeita onde ele te dá toda uma aventura pronta com background, com histórico, com essas informações ali necessárias. Mas é um começo, pelo menos. É uma ideia assim que, pelos meus testes, tem funcionado e que agora eu vou tentar colocar isso em vídeo daí, pelo menos. Então, de maneira geral, é essa a proposta a ser utilizada. Meu primeiro teste que eu fiz aqui, o mais recente pelo menos, que foi basicamente, deixa eu colocar aqui para o lado para mostrar, foi praticamente a criação de alguns personagens aqui no caso. Acho que a câmera consegue pegar bem aqui nessa linha, mas de qualquer maneira vamos tentar explicar aqui no caso. O meu primeiro personagem, então, utilizando uma mistura do baralho ali de personagens, de baralho de background, de histórico, o que ele acabou criando? Praticamente um personagem com o kit, né, ou a classe, como
mais comum ser chamado, de máquina de combate, uma personalidade rabugento. O verbo e o substantivo são elementos que eu uso para ajudar a criar meio que essa história do personagem, junto com a questão de alguma oposição, só para o personagem ter o que ele está enfrentando, né? Então, na minha proposta, a intenção era justamente pegar um verbo, um substantivo e uma oposição e tentar montar um, dois ou até três objetivos separados para o personagem ter essa motivação, daí no caso. Então, quando eu peguei o verbo administrar, o substantivo invasores e a oposição fera, eu meio que imaginei assim, uma máquina de combate rabugenta, então seria tipo um construto, um robô, né, praticamente, que ele tinha essa função de ser sentinela de um local, já que ele precisava justamente administrar a questão dos invasores, no caso. Basicamente essa é a primeira parte da história. Num segundo momento, eu acrescento essa oposição fera, em que eu pensei assim, na história dele, que um dia apareceu um monstro que ele não foi capaz de combater e praticamente ele acabou falhando no seu princípio, no seu propósito de criação, que era justamente proteger o local. A sexta informação que eu coloquei aqui como outro é justamente já baseado nessas informações iniciais. Então, praticamente, eu coloquei aqui onde poderia ser esse local que ele protegia. E nas rolagens ali, nas verificações ali no baralho, eu acabei tirando uma montanha, um clima terreno de taiga, né? Com uma área que era um bosque e que havia uma muralha. Então, esses elementos me ajudaram a criar justamente um personagem, que ele seria justamente um robô que falhou na sua missão de proteger esse ambiente e que agora ele está meio sem rumo. Então, esse seria uma opção de um personagem. Deixa eu achar a ficha dele que eu acabei fazendo aqui. Isso. Então, de maneira geral, praticamente aqui está a ficha dele, né? Como eu falei, né, a ficha eu que fiz, basicamente utilizando o modelo já do Savage Worlds, né, aquela ficha padrão, mas eu acabei colocando aqui para simplificar. Então eu fiz uma breve historinha, né, para não dizer que uma opção que eu usei aqui secundária de fora, que foi um aplicativo, basicamente, deixa eu ver aqui se a câmera está pegando, um aplicativo externo que foi esse aqui, esse GM Toolkit, que é justamente um simulador não, mas ele até tem a opção de fazer um oráculo aqui para o jogo solo, mas eu acabei gostando muito dele, dessa questão de gerar nomes, que é justamente a parte mais complicada. Então, como eu falei, ele te dá nomes baseado para ficção científica, para fantasia, para alguns até baseado em região, então nome espanhol, nome alemão, nome francês, e isso me facilitou um pouco a vida, porque a criação de um nome importante para o personagem muitas vezes acaba sendo bem dificultada nesse sentido. Mas de qualquer maneira, então, seguindo aqui, a gente faz o nosso personagem, virou F8R5, então um robô com a ocupação de máquina de combate, e que basicamente o conceito dele, um sentinela de uma muralha na montanha. A aparência dele é de um robô humanoide camuflado com cor de areia. Uma breve descrição, né, só para ter, digamos, uma historinha. E o background dele, de maneira bem simples, protegia um trecho da muralha de Fabald, nomezinho também tirado ali do aplicativo, até ser destruída durante um ataque de uma ave monstruosa gigante. A questão de ser uma ave gigante, eu estipulei meio que pelo contexto, porque assim, se era um bicho de uma montanha, e era uma fera perigosa ou coisa nesse sentido, eu imaginei que podia ser uma ave gigante e é isso. Isso eu acabei não desenvolvendo, mas não desenvolvi através do baralho, mas pelo contexto, né, de ter justamente uma criatura monstruosa e de ser um personagem que vivia nas montanhas, eu achei plausível. E essa questão do plausível no jogo solo, para mim é uma coisa que acaba contando bastante até. Então, de maneira geral, as outras questões do personagem acabaram sendo criadas baseado nesse contexto. Então, por objetivo agora, ele tem a questão de caçar kaijus, monstros gigantes, né? Em parte como vingança, já pelo objetivo frustrado dele. E baseado, claro, as perícias, os atributos e os equipamentos dele, basicamente de acordo com esse histórico. Então, como ele já é um robô sentinela, nenhuma surpresa ele ter um mínimo conhecimento sobre diferentes formas de ataque, sobre questão assim de como é que dá pra dizer, ter um certo foco em questão de ser um personagem mais de luta mesmo, né? Não tanto perícia social, mas mais focado nessa questão do combate. E por que não algum investimento em questão de ornitologia, né? Já que ele odeia tanto pássaros gigantes.
Então, de maneira geral, acabou sendo esse o primeiro personagem, né? Seguindo essa linha, eu fiz a mesma maneira com outros testes aqui também, né? O segundo personagem acabou saindo então com a ocupação de atleta, a personalidade teimoso, o verbo, substantivo e oposição foi consertar, inimigo e criador. E a questão, assim, o que acabou sendo? Então, um atleta teimoso que estava que estava tentando ajustar o inimigo dele, ou seja, ele não queria, com a minha ideia, né, baseado nesses termos, foi não que ele queria derrotar o inimigo, mas consertar no sentido que talvez esse inimigo não fosse de fato uma pessoa que ele não gostasse, fosse algum, assim, um colega de time, por exemplo, já que ele é um atleta, e que às vezes ele estivesse de mal com esse colega e precisava tentar acertar essa relação. E a oposição dele era o criador. Nesse sentido aqui de criador, eu imaginei como se fosse o dono do time, como se fosse assim o técnico talvez, mas enfim, alguma pessoa superior a ele nessa hierarquia da equipe mesmo. E outro ponto interessante também, quando eu joguei o sexto tópico, baseado já nessas informações que eu já tinha, eu tentei criar um motivo de inimizade e acabei encontrando rivais no amor. Nesse contexto também, eu poderia justificar que rivais no amor seria por causa de algum romance fora, por isso que deu essa briga, mas eu pensei que isso seria meio óbvio. Então eu pensei a questão de rivais no amor no sentido pela questão da posição na equipe, entende? Tipo, o próprio jogador, o próprio atleta, ele gosta muito da equipe, gosta, ou pelo menos de sua vaga na equipe, sua posição ali no caso, e acabou gerando esse conflito pela questão do inimigo dele que está roubando a vaga, do colega de time. Então aí eu pensei já nessa historinha daí no caso. Então eu acabei, mesmo esquema, baseado nisso, fiz aqui uma outra fichinha do nosso atleta daí no caso. Alguma coisa eu dei uma certa assim floreada, como eu falei, não determinando no baralho, mas partindo desse princípio. Então, por exemplo, por que ele estava sendo eventualmente tirado do time? Era por alguma conduta antidesportiva, algum ato de indisciplina? Eu pensei, pode ser um atleta já em fim de carreira. Eventualmente ele está ficando já mais velho, não está rendendo tanto quanto esperado, e por isso que ele está começando a perder espaço. Só que, claro, ele não quer deixar de ser titular, né? Então eu fiz aqui o nosso personagem, o Bin Zayan. Nome também tirado do aplicativo. Ele é um atleta humano de 36 anos, que 36 anos você já pode considerar até que é uma idade já considerável para um atleta começar a entrar na sua fase de declínio. Então a descrição dele, o esportista profissional em declínio, já então a aparência 1,90 m, grisalho, mas com aquele porte atlético, ou seja, já está dando sinais de que a idade está chegando, mas ainda assim ele mantém aquele porte de atleta. O background dele resumido então, perdeu espaço no time após a chegada de um jovem promissor, após discussão com o dono do time, corre o risco até de perder o emprego. Então essa é a situação dele, ele está meio brigado e basicamente acabou sendo nesse conflito ali com o time. Como ele não é um personagem tão muito combativo, né? Então ele não teria motivo para ele ter gasto em perícias de arma de fogo, perícias de combate, alterações nesse sentido, né? Eventualmente, um pouquinho de arremesso e um pouquinho de luta em pé, já que eu imaginei dessa questão da parte atlética dele, da questão da prática esportiva. Mas o foco das perícias dele acaba sendo justamente essa questão de atletismo e atividade física, tanto que geralmente ele não estaria carregando nenhuma arma nesse sentido, porque eu não vejo sentido um atleta profissional, digamos, como eu falei, o outro personagem que era um robô sentinela, como a função dele é proteger, faz sentido ele ter arma, mas agora um atleta, coisa que era muito comum nos jogos, né, também, meu personagem é um advogado e vou gastar todos meus pontos de perícia em combate com espadas, né, então, tipo, isso é uma coisa que acontecia muito, mas que eu tentei evitar também. Então esse aqui é o nosso segundo personagem. O terceiro e o quarto personagem acabam tendo uma relação próxima, no sentido assim, o terceiro personagem saiu com um kit de instrutor, com uma personalidade então consciente, e a história dele foi o verbo auxiliar, o substantivo aceitação e a oposição um caçador de recompensa. Então eu pensei assim, uma pessoa que está ali para instruir, que é consciente do que ela está fazendo ou do que ela já fez e que está justamente em auxiliar e fazer os outros ter uma melhor aceitação, eu pensei em um personagem coach, um personagem conselheiro, um daqueles tipos assim que vai ficar mais fazendo palestra e dando show, então um personagem bem focado na questão de perícia social, praticamente nada combativo, praticamente
necessariamente nada atlético, mas que seja bom, digamos, de papo, que tenha esse foco nessas perícias. E daí a questão justamente de como ele tem um caçador de recompensa, que foi o que destou um pouco nessa criação, eu pensei, qual o motivo, o que levou esse caçador de recompensa? E na rolagem adicional, eu cheguei ali então no motivo dessa relação com o caçador de recompensa, é que foi uma questão de crença. Então aí a gente pode inventar uma historinha baseada nisso. O que eu pensei? Eventualmente, esse coach, esse palestrante, conseguiu, digamos, irritar de alguma maneira algum de seus clientes, que por acaso era esse caçador de recompensa, ou irritou algum cara cheio da grana que contratou um caçador de recompensa, e que agora eles são inimigos. Então assim eu pensei, quando eu fiz esse quarto personagem, que como eu coloquei por acaso foi o kit então de membro de gangue, indiferente, então uma pessoa fria, eu pensei essa pessoa assim, digamos que não sente muitas emoções, e que ele tem por intenção o verbo de perseguir, e questão de um descritor de intolerância e a oposição de outro grupo, e que justamente a relação era de um antigo parceiro, eu pensei, poxa, os dois acabou coincidindo de ser uma história que dá para complementar um do outro. Então o que eu acabei fazendo? O cara que os dois eram, digamos, contatos próximos dentro da mesma gangue desse grupo, digamos, só que um deles acabou saindo e adotando outra postura. Então não necessariamente que ele foi, digamos, enganado por esse coach, no caso, enganado por esse palestrante, mas eventualmente os dois eram amigos de outra maneira e um não gostou, já que ele tinha um papel de importância maior nessa gangue, quando viu que o seu aliado acabou saindo. E agora ele acabou virando um inimigo, digamos. Então, deixamos aqui só para a gente colocar aqui, como eu tinha feito. Então, a gente tem aqui a primeira ficha do nosso amigo coach ali, então, né? Como eu pensei assim, eu queria um desses palestrantes bem assim de showman, nessa pegada bem popular mesmo. Eu pensei, ele precisa de nem sobrenome ele vai ter. O nome dele vai ser Rob Conselheiro. Que é isso, que é bem assim, digamos, para atrair o público mesmo. Então, o conceito dele é um vigarista arrependido, que hoje é coach. Então, ele abandonou essa vida de pequenos delitos e crimes, da época que ele fazia parte da gangue, e hoje tenta levar um estilo de vida mais justo e honesto, ensinando os outros para não cometer os mesmos erros. A questão da aparência dele, sempre impecável, sempre bem vestido. E o background dele, vivia de pequenos golpes, mas abandonou a vida de ladino depois que se envolveu com pessoas malvadas, agora foge e aconselha. Então a vida dele é justamente fugir dessa antiga gangue que ele fazia parte, aparentemente temos assuntos não resolvidos, enquanto ele vai ganhando a vida orientando os outros. E o personagem que complementa ele foi o Magnus Fieta foi aqui na tabela ali no aplicativo mesmo que gerou, mas que ficou um nome bem que eu acabei gostando no fim das contas. Que eu pensei então esse membro de gangue, praticamente então o conceito dele, um integrante importante de um grupo criminoso, que como é a família Fieta, no caso ele é até um dos herdeiros, um dos personagens importantes dentro desse grupo, e a aparência dele careca, com cavanhaque, para ficar bem com cara de vilão mesmo, e a questão de um anel de família que ele tem que demonstra o papel dentro desse grupo. Basicamente, então, um dos herdeiros da família Fieta acredita ter sido enganado por um antigo aliado e agora quer vingança. Então, basicamente, essa acaba sendo a proposta ali no caso, né? Digamos, esse grupo de 3 personagens que eu acabei gerando através do baralho e que agora eu vou tentar justamente dá um jeito, né? Que, como eu falei, grande parte assim da proposta aqui é que a história deles vai ficar bem aberta. Por exemplo, do robô ali, Sentinela, basicamente a gente sabe que tem uma ave gigante, mas obviamente eu não criei nenhuma ave gigante, um monstro nesse sentido. Eu espero criar e desenvolver ela, ou até arranjar mais detalhes de como foi esse ataque, ou o que ele protegia naquela muralha, basicamente conforme o jogo vai acontecendo, né? Da mesma maneira, o nosso próprio amigo Rob Conselheiro aqui, ele não tem nenhuma história, eu nem desenvolvi um nome verdadeiro dele, e nem tá claro qual foi o crime que ele cometeu, ou o que ele fez para acabar irritando tanto o chefe da gangue. Mas esse pelo menos te dá um princípio para criar essa história e ir desenvolvendo ali no caso a narrativa. Então basicamente é isso. Vamos tentar no terceiro vídeo já criar justamente uma aventura rápida, misturando todo mundo e colocando eles ali para um pouquinho de ação daí pelo menos. Mas é isso aí, valeu!